Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Live DPE. Hoje nós vamos falar com o defensor público Marlon Costa Luz Amorim sobre a troca de nome, prenome e curiosidades sobre o assunto. Para você que está chegando agora, meu nome é Patrícia Stroer, eu sou jornalista da Defensoria Pública do Estado Tocantins e eu vou estar com vocês aqui entrevistando o Dr. Marlon Costa Luz Amorim, sobre a questão de alteração de nome. Então, se você tem dúvidas sobre o assunto, você já pode deixar a sua pergunta aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder ao longo da live. Eu tô só colocando aqui um destaque, fixando um comentário, que é para quem entrar depois já saber o que a gente está falando e também já ficar inteirado. Meu nome é Patrícia Stroer, eu sou jornalista da comunicação da Defensoria Pública Tocantins e hoje a gente vai entrevistar o Dr. Marlon Costa Luz Amorim, defensor público aqui de Palmas. Para quem não sabe como funciona o projeto Live Defensoria, nós realizamos entrevistas com defensores e defensoras públicas aqui da Defensoria sobre temas de interesse dos nossos assistidos e de quem acompanha a gente nas redes sociais. Então nós já falamos sobre racismo, nós já falamos sobre direito a acesso à saúde, já falamos também sobre questão do ECA, então vários temas. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer saber, você pode mandar uma sugestão pra gente aqui mesmo na live ou através de DM. As nossas lives sempre ficam disponíveis aqui durante 24 horas e depois elas vão também para o nosso IGTV. Então, se você não conseguir assistir toda ou se você quiser compartilhar com alguém que tem alguma dúvida sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, você pode só ir lá no nosso perfil depois e pegar o link. Eu vou chamar, antes de chamar o Dr. Marlon, eu vou falar um pouquinho sobre o atendimento da Defensoria Pública, como é que está funcionando nesse período de pandemia. Nós estamos atendendo todos os casos, normalmente, a única diferença é que o nosso atendimento passou todo remoto. Nós atendemos por telefone, por e-mail, por WhatsApp, vários dos nossos números fixos, eles estão também com o WhatsApp, então se você tiver um número nosso salvo, você pode tentar mandar mensagem. Para quem quiser um número específico, os nossos contatos estão salvos nos destaques aqui do Instagram, então é só você ir no nosso perfil e pegar o banner e enviar para a pessoa que precisa do número ou pegar também o contato da cidade que você quiser. Então eu vou chamar o Dr. Marlon aqui, vamos ver se ele já pediu para participar. Aqui eu vi que ele tinha pedido, vamos ver. Isso, já as nossas perguntas, que são, o tema é um tema, não é polêmico, mas é um tema que tem várias coisinhas, né, doutor? Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar participar dessa nossa live. Como é que vai, Aqui, Paty? como é que o senhor está? Quer já falar alguma coisa? Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? O som está um pouco baixo. É? O que eu faço? Sim. Então, tem como chegar mais perto? O senhor está usando fone, alguma coisa? A entrada do celular, de áudio do celular não está fechada, talvez ele está apoiado em alguma coisa, e a entrada do áudio é na parte de baixo. Agora melhorou? Tem um megafone aqui. Não, tá a mesma coisa. Sério? Vou colocar bem perto aqui. Acho que assim vai rolar. E assim melhorou agora? Um pouquinho, mas eu vou pedir para o senhor sempre falar alto, porque senão vai ter problema aí algumas pessoas. Doutor. Eu posso ter problema com o síndico depois, mas tá tudo certo. Tá Certo. bonita, tá fina, Paty. Obrigada, a gente sempre se prepara, né? Não é todo dia que eu estou entrevistando um defensor público aqui. Doutor, o tema é a questão da alteração do nome. Só que eu vou começar a fazer vou fazer uma pergunta que é sobre questão de documentação primeiro, porque eu acho que é bem relevante para os nossos assistidos e muitas pessoas têm dúvida, que é a questão de gratuidade de documentos. Como é que funciona? Tem documentos específicos que são gratuitos a primeira via, a segunda via, ou tem como a pessoa conseguir isso através da defensoria? Olha, Paty, pela lei de registros públicos, é gratuito a primeira certidão, né, de nascimento e de óbito, tá? A partir daí, não. A
partir daí, a gratuidade só em caso de hipossuficiência, a pessoa demonstrar que não tem condições de expedir aquele documento e que seja um documento necessário ao exercício da cidadania. Por exemplo, a segunda via da certidão de nascimento ou de casamento, os cartórios normalmente eles indeferem isso. Aí o assentido vai à Defensoria Pública, a gente justifica, faz o pedido e, via de regra, é atendido sim. Certo. Então, para quem precisar desse documento, mas não tiver como pagar, é só entrar em contato com a Defensoria. Nesse período, não vá na Defensoria, né, doutor? Não, então, não vá, de jeito nenhum. Então, entre em contato com a Defensoria, que a Defensoria vai ajudar. Agora, na questão de nome, já quero saber, é verdade que quando a pessoa faz 18 anos, ela já pode, no dia seguinte, ela pode pedir alteração do nome? Olha, isso é um artigo da lei que é meio inusitado. Então, na realidade, a partir dos 18 anos, você pode pedir a alteração do seu nome. A única diferença em relação ao que você falou aí é que não se exige uma fundamentação. Mas isso também é meio que letra morta, que normalmente a gente coloca a fundamentação. Ninguém muda de nome por mudar. Acordei hoje, vou mudar meu nome. Isso é muito difícil. Então, normalmente, os pedidos eles são fundamentados. Agora, entre os 18 e os 19, a pessoa, sim, pode ir lá, pode mudar o nome sem necessidade de nenhuma fundamentação. Eu não preciso dizer por quê. Depois dos 19, não. Aí se existe toda uma fundamentação, por que quer mudar o nome. Eu tenho uma posição meio inusitada, sabe, Paty, em relação a essa questão. Para mim, todo e qualquer nome pode ser alterado. Qualquer um. Qualquer um pode ser alterado. Desde que aquele nome ele traga algum desconforto para a pessoa, mesmo porque é algo que está ligado ao exercício da própria cidadania, algo que está ligado à personalidade da pessoa. A lei ela traz lá as possibilidades, onde você pode mudar o nome e tal, mas, no meu ponto de vista, em qualquer situação você pode mudar o nome, desde que haja um motivo justo, né? Você não pode mudar porque você quer, desde que você não tenha a intenção de lesar terceiro, ou seja, você não pode estar de má fé. Tirando esses detalhes, é perfeitamente viável a mudança do prenome e, em casos excepcionais, até do sobrenome. Prenome que o senhor fala seria o primeiro nome? Pronto, o seu nome é Patrícia. Patrícia. E o que mais? Patrícia Strori, é só isso. Pronto, Patrícia Strori. Esse aí dava pra gente dar uma melhorada, sabe, Patrícia? Tiraram o Souzão Silva tranquilamente. Já dava pra gente começar aqui. Já começando aqui em casa, viu? Certo. Em relação aos sobrenomes. Tem um caso inusitado que inclusive, acho que foi numa entrevista recentemente no Bom Dia, e teve uma pergunta nesse sentido, se era possível a alteração de sobrenome de pai em decorrência de abandono afetivo. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa, acho que vi uns 5 ou 6 casos no país inteiro, ou seja, muito pouco. E a grande maioria com sentenças improcedentes. Os juízes entendem que não. Acho que um ou outro caso o resultado foi positivo. Eu acho que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Desde que a fundamentação seja boa, a parte, obviamente, não esteja de má fé, só que não existe alteração na ascendência. Continua na certidão de nascimento, o pai e a mãe. Agora, o sobrenome é possível, sim. É possível você excluir esse sobrenome e, em casos excepcionais, até incluir o sobrenome do padrasto. É mais inusitado ainda. Esse eu nunca vi em nenhum caso, mas eu defendo que é possível. É possível, sim. Certo. E, por exemplo, a pessoa mudou o nome, ela vai ter que tirar todos os documentos novamente, inclusive a certidão de nascimento? Tudo novamente. É uma via crucis, viu? Por isso que eu falo. Quase o casamento, né, doutor? Quer mudar mesmo esse nome. Às vezes a pessoa quer mudar, quer tirar um nome que é tranquilo. E eu explico. Olha, você quer mudar mesmo? Depois você vai Ministério do Trabalho, Secretaria de Segurança Pública, Justiça Eleitoral e por aí vai. É uma via cruz danada. Mas, a depender do nome, vale a pena. A depender do nome, vale a pena. Doutor, agora uma outra pergunta. Por exemplo, meu nome é Patrícia Stroi. Só que as pessoas me chamam de Paty, né?
Então, assim, por exemplo, eu quero colocar, vamos supor que meu nome vamos dizer que eu quero colocar Paty Patrícia Stroer. Eu posso fazer isso? Poder você pode. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se as pessoas te conhecem por Paty, passa a ser um apelido notório, né? Então, em tese, veja bem, se a intenção é te trazer conforto com o teu nome, você não vai lesar terceiros, você não vai fugir ao cumprimento de nenhuma obrigação. Então, a meu sentir, é perfeitamente viável. Mas Ah, essa é uma mudança que precisa ser pedido na justiça, né? na justiça. Necessariamente precisa ser na justiça. Ou Tá. estão dizendo E aqui quais que são o os casos? som está baixo aqui. Acabei de ver aqui. A Maria Lúcia falou que o som está baixo. Maria Lúcia, é o seguinte, se eu aumentar mais aqui, o síndico bate aqui na porta. E eu tô sem fone de ouvido, viu? Então, segura a onda aí, viu? Vai ser assim, já estou no máximo, estou gritando aqui, daqui a pouco o síndico... Se o síndico bater, Paty, eu vou dizer que foi você que me incitou a isso, viu? Tudo bem, eu assumo a responsabilidade, Então, pode ficar pode tranquilo. ser. Doutor, e quais são os casos em que a pessoa não precisa entrar na justiça para fazer uma alteração no nome? Existe alguma possibilidade? Existe algum caso assim? Olha, existe, são casos mais simples. Por exemplo, Souza com S, com Z, em casos de erros ortográficos que são banais, erros crassos. Dá para fazer isso diretamente em cartório. Agora, tirando essas possibilidades que são mais tranquilas, aí só através de uma sentença judicial, que é muito sério, né? Quando a pessoa muda o nome, aquele nome anterior que representava uma pessoa deixa de existir. Então, se tiver alguma dívida, algum contrato, em tese, tudo isso aí acaba, porque aquela pessoa deixa de existir. Certo. Eu tive um caso comigo, aconteceu, só que não era questão de erro no meu nome, era um erro entre o que estava registrado no livro da minha certidão de nascimento e a certidão de nascimento que me foi entregue. Porque naquela época era máquina de escrever e tudo, né? Então não saía as coisas certinhas. Então, na minha certidão de nascimento que eu tive até os meus 27 anos, o nome da minha mãe estava faltando uma letra. Então, todos os meus documentos saíram sem essa letra, era como se eu não tivesse mãe, porque a grafia do nome da minha mãe se escrevia de forma diferente, né? Sei. Só que no livro estava certo, né? Então eu tive que entrar em contato com o cartório, eles me enviaram uma segunda via, mas isso eu demorei muito tempo para perceber, até os meus 30 anos. Então eu tive que tirar todos os documentos, inclusive está faltando um ainda para Sério? eu tirar isso. Mas É, tem alguns casos. Antes da pandemia, eu atendia uns casos bem interessantes. O sujeito chega e aí o nome dele está errado, o sobrenome que ele tem é inventado, o nome da mãe está errado, o nome do pai está errado, dos avós estão errados. Aí ele traz os documentos dos avós, os dos bisavós também estão errados. E aí eu faço de conta que estou entendendo, porque eu me perco, já no segundo grau eu já começo a me perder. Porque para a pessoa, ele consegue explicar isso indo e voltando, né? Porque é a vida dele, né? Ele fala, ó, doutor, porque o primo do irmão do meu sobrinho é com Souza com S. Agora, o primo do irmão do meu tio já tem um Barbosa que eu não tenho. Aí eu fico pensando, eu falei, sei, já não estou entendendo nada, obviamente, porque isso é muito complicado. E aí a gente começa a fazer o caminho inverso. Nesse caso aí, Patrícia, já tem uns 2 meses que eu estou pedindo documento. Ó, me traz documento do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do triavô. Eu não sei se eu chego a Adão, mas eu acredito que eu chegue a Abraão. Certeza que em Abraão eu chego. Em Adão provavelmente não, mas em Abraão eu chego. Porque o negócio é complicado. Quanto mais você volta... Não, e as pessoas inventam sobrenomes. De vez em quando cai o Barbosa. Aí eu pergunto, esse Barbosa aqui é de onde? Eu falei, não sei, doutor. E agora? Como é que faz? apareceu. Não sei, apareceu. Apareceu daí. E aí não tem, né? O pai não é Barbosa, a mãe não é Barbosa, os avós não são Barbosa, daqui a pouco aparece um Silva. De onde vem esse Silva? Não sei. Eu falei, então também não. E aí já viu, né? Pois é. Doutor, agora, por exemplo, eu só tenho o sobrenome do meu pai no meu nome.
Lá no Sul é bem comum isso dos filhos só herdarem o sobrenome do pai. Eu vi que aqui já é mais difícil isso acontecer, é uma coisa da cultura, né? E, por exemplo, e se eu quiser acrescentar o sobrenome da minha mãe aos meus documentos? Eu também tenho que entrar com um processo na justiça para pedir isso? Não, você pode comparecer diretamente em cartório, Patrícia, porque Uhum. houve uma supressão. Aí é tranquilo, é tranquilo. Obviamente que a sua mãe tem que concordar, ela tem que comparecer junto contigo, porque do contrário teria que ser uma ação de investigação de paternidade, de maternidade, né? Nesse caso. Mas se ela concordar, é tranquilo, porque houve apenas uma supressão. Dá para fazer isso aí direto em cartório. Certo. Doutor, agora a gente já tem pergunta aqui que chegou bem no comecinho. A Julie, perfil dela CS Julie, ela mandou o seguinte: após a separação, a mulher optou por ficar com o sobrenome do esposo e após trânsito em julgado, se arrependeu. Tem como ela excluir agora esse sobrenome do marido? Tem, com certeza tem. Se isso traz desconforto para ela, Patrícia, não lesa direito de terceiros, tranquilo, dá para fazer. Você não é obrigado a carregar um nome que você não gosta. Não é. Ah, mas a lei fala que o nome é imutável. Essa lei ela tem quase 50 anos. Depois dessa lei já tem Pacto de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que já identificou o nome como direito da personalidade, vem a Constituição, falou do direito à honra, à liberdade, à intimidade, à vida privada, enfim. Tudo isso aí é superior a essa lei que já tem mais de 50 anos. Para você ter uma ideia, essa lei ela ainda falava de filhos legítimos, ilegítimos, mulher desquitada. Ou seja, é uma lei que está totalmente desatualizada. Ela não consegue mais reger as situações da nossa época. Então, a meu sentir, a troca de nome ela é tranquila. Se esse nome te traz desassossego, se ele te traz vergonha, constrangimento, eu compro qualquer briga dessa para alterar. Vai lá na defensoria, eu falei, bora alterar. E aí a gente constrói fundamento. Se não tem lei que discipline isso, vamos na questão principiológica, porque se não tem lei, tem princípio, tem a Constituição, tem o direito ao nome, que é um direito da personalidade, e tem que ser protegido em qualquer circunstância. Ótimo, doutor. A Julie, ela também fez outra pergunta aqui no mesmo comentário, que é se um filho pode mudar o sobrenome para outro sobrenome do pai, eu acho que é pai aqui, porque gosta. Por exemplo, o nome do pai é Francisco Barbosa Silva, e ele só pegou o Silva, mas ele quer tirar o Silva e ficar com Barbosa. Pode? Pode, pode. Você vai perguntar, mas pode tudo? Para mim, pode tudo. Pode. Desde que o fundamento seja bom, que aquele nome ele traga algum desassossego, alguma angústia, alguma infelicidade, e que você não esteja lesando de direito de terceiro, pode. A lei não prevê nada disso. A lei proíbe, tudo que eu estou dizendo aqui a lei proíbe. Mas tem a Constituição que está acima da lei, tem um princípio da personalidade, tem um nome como critério de identificação pessoal e que tem que ser protegido pelo Estado. É com base em toda essa construção principiológica que eu elaboro as minhas teses e a gente vai para o judiciário discutir. Ótimo. Doutor, queria agradecer as pessoas que estão participando aqui, o doutor Maciel que está acompanhando, a gente tem outros defensores, também tem vários servidores da Defensoria Pública que estão aqui com a gente, então, nosso muito obrigado. E continue mandando as perguntas que a gente vai tentar responder, né, doutor? Não, se for defensor, não manda pergunta não, sabe meu número, é só me ligar. Manda pergunta não. Outra pergunta aqui. No reconhecimento de paternidade, o genitor não gosta do nome que a mãe deu para a criança. Então, o pai, que foi feita a investigação de paternidade, né, e tal, descobriu que é o pai, e ele não gosta do nome que a mãe deu para a criança, né? E aí, se tiver concordância dos dois, do pai e da mãe, pode alterar esse nome, o nome do filho? Por exemplo, antes era Bernardo, mas o pai, por algum motivo, não gosta do nome Bernardo e quer colocar Lucas. Se a mãe concordar, eles podem pedir essa alteração? Podem, mas essa alteração ela tem que ser judicial, pai, porque ela tem que ser justificada. Porque não é, em tese, não é um nome que traz constrangimento nem nada. Então,
tem que ser provado isso. E não basta só a declaração do pai. Nesse caso, a gente tem que arrolar testemunhas, dizer que esse nome está trazendo algum constrangimento para o casal ou para um deles, com a concordância do outro, e essas testemunhas vão ser ouvidas em juízo, vão ser questionadas, e a partir daí, depois da instrução do processo, a gente tem uma sentença. Mas é possível. Engraçado, eu atendi esses dias um rapaz, e ele queria mudar o nome dele, e o nome dele era muito inusitado. Acho que terminava em Mar. Engraçado, quando chega alguém na defensor, para o atendimento, que o nome termina em Mar, Cleomar, Celcimar, Vilcimar, Gilcimar, eu nunca sei o sexo. Nunca sei. Quem vai entrar? Se um homem, se uma mulher. Então, não, porque não dá para saber. Existe uma dubiedade de sentido, pelo menos para mim é muito forte. Então, se a pessoa terminou em Mar, o nome, para mim dá para mudar tranquilamente. Tranquilamente, porque... Tem um aqui que eu acho que dá para saber, ó. Lindomar. Eu acho que é um homem, aí não tem dúvida. Tranquilo, Lindomar, me liga. Isso aí é fácil. Tá tranquilo. A gente tem jurisprudência de sobra aí para mudar esse teu nome. O engraçado é o seguinte, acho que não era Lindomar, acho que era Vilcimar. E aí ele queria mudar o nome, eu falei, beleza, vamos mudar esse teu nome, rapaz. Aí ele disse, doutor, fala aí, o que é que você acha? Eu falei, eu vou falar, tem que levar você, rapaz. Você está tendo a oportunidade de mudar o teu nome, cara. Está tendo a oportunidade que eu não tive, que pouca gente teve de escolher o próprio nome. Aí ele disse, e aí? Eu falei, não, vai para casa e me traz o nome. Daqui a pouco o cara traz um nome, Vilcicleide. Eu falei, tá de sacanagem. Vilcicleudo? Rapaz, aí... Eu falei, cara, bota um nome simples, você aproveita. Ele falou, doutor, eu tenho tempo. Eu falei, você tem um tempo se você quiser. Teve gente que já voltou 3 vezes, padre. Vem com um nome total, pior ainda do que ele já tem. Eu falei, não, cara, certeza. Se disser que sim, obviamente eu vou fazer a peça, né? Mas, vira e regra, eu consigo convencer o sujeito. Eu falei, rapaz, coloca um nome tranquilo. O último acabou ficando de Vilcicleudo, passou para Pedro Henrique. Eu falei, ó, beleza, cara, nome fino. Pedro Henrique, olha que beleza. Olha que legal. Tem muita história nessas questões de alteração de nome, né, doutor? Eu vejo que o senhor fica postando as histórias no Twitter e a gente acompanha lá também. Essa é uma parte cômica, né? Apesar de que eu sei que para o assistido, para a pessoa, traz muito sofrimento, né? Mas a gente sempre procura tratar isso com leveza. Nessa última reportagem, até a Gilciane falou assim, e aí, doutor, mudaria o seu nome? Eu falei gente, acho que de cada 10 pessoas que perguntaram, pelo menos umas 7 ou 8 acho que mudariam. Eu acho que mudaria. Pelo menos dava uma guaribada no nome. Eu acho que mudaria. O meu certamente... O senhor mudaria seu nome, doutor? O meu certamente foi a minha mãe. Acho que se apareceu pelos olhos azuis do Marlon Brando, eu nasci, a fatura vem para mim, eu pago até hoje. Aí o Marlon me chama de Marlon, ou seja, virou uma exclamação. Falei, mas enfim, é meu nome, já passei dos 40, não vou mais mudar isso não. Fica Marlon. Só que ainda tem essa dificuldade. É Marlon para um, para outros é Marlon. E aí já viu, né? Eu falei, liga para minha mãe. Tem com ela. Doutor, o senhor falou que já passou de uma certa idade e aí vai ficar com isso mesmo. Falando nisso, tem um limite para solicitar essa alteração de nome? Que sacanagem, minha mãe tá aqui. Tira ela da live, Paty. Tira, que ela não podia ter ouvido isso, não. Deixa eu ver se ela comentou aqui. Hein, pai? Tem jeito de excluir minha mãe, ela tá na live. Tem como excluir ou bloquear? Não tem, doutor. Olha, mas está aberto espaço para defesa. Se ela quiser fazer a defesa, a gente tem espaço para contraditório aqui nessa live. Essa não é uma figura. Se eu pudesse, eu ia bloquear, mas não tem jeito, né? Agora já foi, né? Depois eu me tento com ela. Olha, a gente falando de Lindomar, a Ilvânia comentou que ela conhece um Lindomar que é mulher. Sério? Olha aí, que loucura. Terminou em mar, é uma loucura. Ninguém sabe se é homem, se é mulher, enfim. A Luísa perguntou aqui se a burocracia é muito grande para mudança de nome de pessoa trans ou se é facilitado, que seria nome social, né? Olha, e tem a alteração no registro também. Uma pessoa trans, o que acontece?
Aí em 2017, 2016, 2017, tem um decreto federal que instituiu o nome social para pessoas transgêneros e travestis. Você vê, isso é muito recente. É recente demais. E agora, em 2018, o STF chegou e disse, olha, peraí, vamos acabar com isso. Esquece essa história de cirurgia. Eu perdi várias ações, Paty. Várias. Atendi várias pessoas trans com sofrimento atroz, pessoas muito sofridas. Umas já tinham até tentado suicídio. Entrei com ações, perdi. O juiz entendeu que não era caso de trocar o nome. A pessoa, você olhava para ela, a identidade de gênero dela era de uma mulher, só que biologicamente homem. O juiz entendeu que não. Perdi, recorri. Tinha várias ações correndo. Umas ganhavam, outras perdia. O Supremo chegou e disse, acaba com isso. Identidade de gênero, como a pessoa se auto-reconhece, como ela se auto-apresenta. Isso tem que ser tutelado. Então, esquece cirurgia, não tem mais cirurgia de redesignação, transgenitalização, não precisa mais laudo médico, laudo psicológico, não precisa mais nem intervenção do judiciário. O judiciário não tem nada a ver com isso. A pessoa vai ao cartório, declara a identidade de gênero, que ela se auto-apresenta, que ela se auto-identifica e pronto. E muda o prenome, João para Maria ou Maria para João, e o sexo, na própria certidão. Isso foi uma conquista fantástica, fantástica, um divisor de águas. Mas até aí, muito sofrimento, muito sofrimento. Inclusive, a depender do juiz, a gente não conseguia. Se pegasse um judiciário mais conservador, negava a liminar, recorria para o tribunal, perdia, chegamos a levar até para o STJ. Mas, felizmente, essa situação se resolveu. Graças a Deus. Isso é, uma conquista realmente. É o mínimo. A pessoa só quer o direito ao nome dela. O nome, isso é o mínimo. E o judiciário demorou mais de 20 anos discutindo essas questões. Enquanto isso, pessoas morriam, se lavam, até se matavam, enfim. Mas esse é o passado que vai ficar. Mas, olhando para frente, felizmente, o STF deu uma guinada. E agora a gente pode tutelar essas pessoas com o direito ao básico, que é o nome. E é bom lembrar, né, doutor, que não fica nenhuma observação, nem na certidão de nascimento e nem em nenhum outro documento, por exemplo, de que a pessoa é trans. É um documento como qualquer outro, né? Sim, nem pode porque isso ia ferir a própria dignidade da pessoa. O nome dela, Maria de Souza, e pronto, é Maria de Souza. Não tem nenhum questionamento em relação a isso. Não há que se falar se a certidão foi mudada, se teve alteração, se fez cirurgia, nada. Isso é um passo muito importante. A gente tem que comemorar demais essa decisão do Supremo, porque realmente foi um divisor de águas em relação a isso. E eu tinha muitos casos tramitando com decisões liminares negativas, bem complicado, viu, Paty? Bem complicado. Doutor, mas a gente sabe que em alguns cartórios no interior e, enfim, até cidades maiores, algumas pessoas se recusam a fazer essa mudança, né? A fazer a mudança sem algum documento que seja de juiz e tal. Quando tiver essa recusa, é um constrangimento para a pessoa, né, que está ali buscando o seu direito. O que ela deve fazer? Não entendi, Paty. A pessoa trans, ela vai no cartório para fazer a alteração na documentação dela, né? Ela se apresenta com a identidade masculina ou a identidade feminina, né? Mas ela nasceu com o outro sexo, do outro sexo, né? Então, por exemplo, ela quer mudar o nome para Maria. E aí ela vai no cartório, a pessoa nega, porque existem ainda alguns cartórios que se negam, a gente sabe, né? O que a pessoa deve fazer? Olha, tem que procurar justiça nesse caso. Tem que procurar justiça, infelizmente, ou por desinformação ou por preconceito, isso ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece. Principalmente em cartório do interior. Se a pessoa chega lá e se autodeclara Maria e o nome dela é João, do sexo masculino, o cartorário olha até torto para a pessoa falar, você está de brincadeira comigo. Não, está de brincadeira não.
É a identidade de gênero. Ela se auto-percebe assim. Isso tem que ser respeitado. Óbvio, tem uma série de cautelas para isso. Por exemplo, não é só chegar lá e alterar. Por exemplo, a pessoa tem que provar que não está com a fé. Então, tem uma série de certidões negativas, criminais, cíveis, trabalhistas, de cartório de registro de protestos, enfim, todas as cautelas para dar segurança jurídica à situação, para que a pessoa não se utilize daquela prerrogativa para fraudar interesse de terceiros, ou lesar credores, enfim. Então, com essas cautelas que são necessárias para dar segurança jurídica ao processo, eu acho que não teria um problema em relação a isso. Certo. Vamos ver. Aqui, ó, a sina do mar continua. A Lídia comentou que a neta do padrasto... Como? Dá para a gente fazer um mutirão, só para quem termina em mar. Bora fazer um mutirão. Vamos resolver isso numa tacada só. Pois é, olha aqui o comentário. A neta do meu padrasto tem o nome de Silvamar. Silvamar? Aí a Rosa que comentou, né, que ela teve um assistido com o nome de Raimunda e era homem. No processo precisou de exame médico para provar que era do sexo masculino para mudar para Raimundo. Olha que absurdo. Isso aí isso é bem próximo da gente. No interior isso ainda acontece. Hoje não. Graças a Deus a gente passou dessa fase. As pessoas já estão começando a entender o que é o sexo biológico, o que é a orientação sexual e o que é a identidade de gênero. A gente tem que saber disso aí. Tem que saber disso aí para ver se a gente consegue, pelo menos, barrar um pouco o nosso preconceito. Então, o judiciário está começando a assimilar essas ideias. E o Supremo já disse, olha, esquece esse negócio. Se a pessoa diz que é Maria, respeite-a como Maria. E a chame pela Maria. E a chame como Maria. Porque assim que ela se autodefine. Pouco importa a sua genitália, pouco importa o sexo biológico, pouco importa a sua orientação sexual. Se ela se autodefine Maria, é assim que ela tem que ser chamada, é assim que ela tem que ser respeitada. Certo. A Cleo comentou aqui que ela fica bolada com as homenagens. Homenagens que misturam nomes, geralmente agradam aos homenageados, mas não ao indivíduo, né, que recebe o nome. Aquele caso, né, de juntar o nome do pai e da mãe, o nome dos avós. Eu acho que o nome da Cleo dá pra gente dar uma melhorada nele. Eu acho. Então, a Cleo, ela tem... Termina em O, não sei, pode ser uma confusão de gênero. Eu acho que dá vou expor aqui a Cleo. O nome dela é Cleonice. Olha aí. Já aconteceu um fato de que a pessoa ligou na Defensoria Pública para falar com a Cleonice. Ela atendeu. Ela com quem? Não tem ninguém aqui com esse nome. E, enfim, desligou o telefone. Depois ela ficou... Depois de um tempo, ela... era comigo. Sério, olha aí. Pronto, com mais razão. Dá pra gente mudar isso aí, viu, Cleonice? Dá pra gente mudar, viu? Depois a gente conversa em particular, viu? A doutora Isaquiana, defensora pública, aqui também comentou que já ingressou com uma retificação em que assistido se chamava Novalgina. Meu Deus do céu. Olha o tanto que nós somos formais ainda. Novalgina. Aí você vai abrir, na petição inicial, um campo para provar o constrangimento que a pessoa sofre com o nome Novalgina. Meu amigo, tá de brincadeira. Eu não preciso nem dizer, preciso gastar lá os meus neurônios para dizer que é constrangedor a pessoa com o nome de Novalgina. Mas tem que colocar. Tem que rolar testemunhas, meu Deus, para a pessoa falar, olha... Aí o juiz pergunta assim, vem cá, quando chamam ela de Novalgina, o que ela sente? Aí eu olho pro juiz e falo, tá de sacanagem, né, doutor? Aí a pessoa, não, se sente muito constrangida e tal. Ela chora. Eu falei, chora. Minha gente, em pleno século XXI, isso não faz sentido mais essas coisas. Mas, enfim, a gente já evoluiu bastante. Mas a gente precisa evoluir demais ainda em relação a essa questão de nome. Demais. A Cléo também participando aqui enviou que conheceu um Blúnio que era para ser Bruno, mas foi erro do cartório. E ela também teve um colega chamada Brasília, mas ela dizia gostar do nome. E tem o William Bonner, que ela conhece. William Bonner? Nossa Senhora.
Meu Jesus. Ah, Ela, ah, ela também falou que depois que sair da defensoria, ela vai buscar o atendimento para mudança de nome. viu, Cléo? Atendi. Cléo não, Paty. Atendi um sujeito, o nome dele era Nádio Mâncio. Nossa, e Como? ele falava e ele ria, Nádio Mâncio. Meu Mas Deus. talvez se você não acompanhar a Fórmula 1, você não sabe. Piloto de Fórmula 1. Só que era assim, era Nigel. N-A-I-D-I-O Mâncio. M-A-N-C-I-O. Nigel Mâncio. Aí ele, quando eu olhei no atendimento, nossa, a minha cabo de rir. E aí o cara, super gente boa, aí a gente brincou muito. Aí eu falei, cara, por que você não muda? Coloca Nick Lauda. Bota Nick Lauda, bota Alan Prost. Aí ele ria e tal. Aí foi para casa, aí trouxe um nome assim, Luciano, não me lembro, mas trouxe um nome bem tranquilo. Mas quando chega Araújo está aqui comentando que conhece um que se chama Hitler. Caraca! Agora, imagine, eu fico pensando numa audiência de instrução com o nome Hitler. Quero ver o que é que o juiz vai perguntar para a testemunha, porque eu arrolo um monte de testemunhas. Agora, tem uns casos que são interessantes. Há muito tempo atrás eu atendi uma moça, o nome dela, eu olhei no atendimento, aí estava lá Luzia. Luzia? Aí estava lá, retificação de registro. Eu pensei, não, deve ser o nome do pai errado, da mãe e tal. Porque Luzia é um nome tranquilo, né? A minha avó era Luzia, minha bisavó era Luzia, então é um nome que eu gosto bastante. Aí ela, espero que ela não esteja ouvindo isso aí. Mas enfim, mas vamos lá. Aí ela entrou e aí eu disse, oi Luzia, tudo bom? Senta aí. Ela olhou para mim e falou, Luísa, por favor, doutor. Eu falei, gente, aquele Luzia trazia para ela uma carga emocional, sei lá, um pesar, um sentimento tão grande que ela me corrigiu assim, na lata. Eu achei até que tivesse falado errado. Eu disse, senta aí, Luzia. Ela falou, Luísa, doutor, por favor. E depois aí a gente foi conversando e tal, e eu entendi o porquê de Luzia trazer para ela um tamanho de sofrimento. Ou seja, até um nome simples, Maria, pode ser alterado? Pode. Por que aquele nome traz sofrimento? De repente tem uma história, às vezes até abuso, história até de abuso. Da avó que se chamava Luzia, e a pessoa não... Maria, por exemplo, a pessoa não consegue nem imaginar esse nome que já entra em depressão. Aí eu entrei com essa ação. Depois eu acho que eu mudei de vara e eu não me lembro o resultado. Mas não é fácil, viu, Paty? Essas questões não é fácil. Os juízes são extremamente resistentes quanto a isso. Só quero mudar se for Novalgina, se for Hitler. Até Vilcimar, Celcimar e Jucimar, eles têm uma certa resistência. Porque, em tese, é um nome que dá para escrever tranquilo. Você fala, a pessoa entende e consegue escrever. Mas vá para o lugar do sujeito, que se chama Vilcimar. Ver se ele gosta do nome dele. Para mim é o bastante. Não gostou do nome? Traz constrangimento? Tá de boa fé, não lesa terceiros? Bora. Pode contar com a defensoria. Nós vamos junto. Doutor, o senhor falou aí dos constrangimentos e também daquelas alterações que a gente pode fazer diretamente no cartório, né? Que, por exemplo, nome grafado de forma errada, alguma coisa assim. Agora, por exemplo, um nome Kathleen, né? Tem umas assim. E aí você tem dois L's, Y e não sei o quê. E a pessoa, ela quer tirar um L, quer colocar o I no lugar do Y. É na justiça também ou vai no cartório? Não, vai na justiça e está um trabalhão. Porque o juiz vai lá e vai dizer assim, minha filha, você está de brincadeira comigo, né? Porque eu não tem dois Y, quer botar um. Não, nesses casos eu nem vou. Eu não vou. Eu falo, ó, é o seguinte, se nós formos com esse pedido sem vergonha, eu vou levar um pedido do juiz, vou levar um pedido do promotor e vou dizer, ó, a culpa é dela. Olhem para ela, não tem nada a ver com isso. Eu só trouxe esse negócio para cá. Não olhem para mim. Porque já é complicado. Então, não é questão de você alterar por alterar. Você tem que ter um fundamento sólido. Não é tem dois Y, eu quero tirar um. Ou tem um Y, eu quero colocar um I. Não é assim. Mas se a pessoa disser, por exemplo, assim, o meu nome, toda vez, mesmo soletrando, as pessoas escrevem errado. Tem até uma piada que fala o seguinte, o sujeito foi trocar o nome dele era João Feio.
Aí eu falei, pô, vamos trocar o nome, vamos. Qual o nome que o senhor quer? Eu quero Zé Feio. Ou seja, o problema não era feio, né? Acontece isso direto. Às vezes o sujeito vai lá para trocar o nome dele e o nome realmente é muito ruim. Né? É um nome esquisito pra caramba. Ele traz um pior ainda. Eu falo, rapaz, se eu levar esse negócio pro juiz, eu vou ficar com vergonha. O juiz vai olhar para mim e vai falar, doutor, você não tem o que fazer não? Trazer um negócio desse aqui. Eu falei, mas você vai ter que rolar testemunhas. O promotor vai espremer essas duas testemunhas aí, viu? Aí a pessoa acaba voltando atrás. E aí acaba botando um nome mais tranquilo e tal. Óbvio que eu não posso escolher o nome da pessoa. Mas eu sei que se ela trocar um nome difícil para um nome impossível de se escrever e de pronunciar, vai dar problema. Daqui a pouco ela volta de novo lá para mim. E eu falei, esse negócio não tem fim. Mas enfim. Doutor, a Julie, que está super participando com a gente, obrigada, Julie. Ela está perguntando o seguinte: e como ficam aqueles lances de numerologia? Que a pessoa faz aquela pesquisa, aquela coisa astral, religiosa, e aí ela vê que o nome que ela tem não é um bom nome para ela e aparece com outro nome, por exemplo, de Joana para Sandra, coisas assim. Quando tem a ver com a crença, com o que a pessoa acredita, é possível também? Ou é outro desses que o senhor vai tomar um pito? Tem como pular essa pergunta? Tem não. Não tem como pular não, né? Olha, esse negócio é totalmente inusitado. Veja bem, quem sou eu para julgar a crença de alguém? Quem é o juiz? Quem é o promotor? Veja bem, se ela entende, eu não entendo absolutamente nada de numerologia, mas se ela está dizendo que Saturno está em confluência com Plutão, junto lá com a Terra, não sei o quê, e por isso ela quer mudar o nome dela, quem sou eu para dizer que ela está errada? Se ela me procurar, eu falei, vamos juntos. Eu vou perguntar a ela, você tem convicção do que você está dizendo? Porque eu não sei absolutamente nada disso. Então a minha convicção é zero. Mas se você tiver convicção, eu vou junto contigo. Bora arrumar algumas testemunhas que entendam o mínimo de astrologia, porque o juiz também não vai entender nada disso, o promotor menos ainda. E aí a gente vai junto. Ou seja, E eu nunca tinha ouvido falar num caso desse. Que é interessante pra caramba. Interessante. Quem somos nós para dizer que ela está errada? Ela quer mudar porque a numerologia lá diz que o nome dela está legal. Bora seguir. Vamos mudar esse nome. Para mim, tese viável. Como é o nome dela? A Julie. A Julie? Uhum. A Julie? Não, não sei qual que é o nome dela. A arroba dela aqui no Instagram é CS com HLY. Se for AHJULLY, a gente já muda logo. Nem precisa de numerologia. Já dá para mudar tranquilamente, viu? Não, mas não sei se é o caso dela, né? As pessoas adoraram essa pergunta, inclusive. Ela disse que os artistas fazem muito, mas eu não sei se os artistas mudam de cartório ou se é uma coisa mais de nome social, né, doutor? Eles podem anotar nome social, e se forem conhecidos, né, pode até adicionar o nome social, né, ao próprio nome civil, o nome registral. É tranquilo, dá para fazer isso com tranquilidade. Certo. Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu pegar a pergunta. Quais os requisitos para incluir o apelido no nome? Oi? Eu acho que a internet... voltou. Voltou. Tinha travado aqui. O sujeito queria colocar um nome pelo qual ele era conhecido, né? Aí eu falei, beleza, dá para fazer tranquilamente. Aí eu não me lembro bem o nome, acho que era Julio Iglesias, negócio assim, né? Aí eu falei, Julio Iglesias? Falei, cara, a gente pode ter problema com isso, bicho. Não é tão simples não, mas vamos lá, desenvolva, fala mais. Eu falei, todo mundo te conhece como Julio Iglesias aí na cidade? Ele falou, todo mundo, doutor. O nome dele acho que era Celso, terminava com Mar, Jucimar, um desses Mars aí. E aí ele queria colocar Julio Iglesias. Ou queria tirar o Jucimar e colocar Julio Iglesias, ou acrescentar. Né? Eu falei, cara, dá para acrescentar. Agora é o seguinte, as pessoas têm que conhecer como Julio Iglesias. Quem é que conhece? Eu falei, toda uma banda da igreja me conhece. Eu falei, cara, banda da igreja. Eu falei, não, cara, tem que ser no meio onde você é, todo mundo tem que conhecer.
O restante, não, o restante me conhece como Jucimar. Aí não rola, bicho. Aí não vai rolar isso aí. Então, não é um capricho. Não é um capricho. As pessoas, às vezes, querem colocar por mero capricho. Não rola. A pessoa tem que realmente ser conhecida no meio social por aquele nome mesmo. E aí já rola um monte de testemunhas. Eu rolo 6, 7 testemunhas. Porque o juiz fica com a pulga atrás da orelha. Então, coloca as testemunhas lá. Alguns exemplos, né, da questão do apelido, né? Xuxa, Zezé de Camargo, a Anitta, que não é Anitta, o pessoal aqui tá falando do Lula. Então, tem vários apelidos aí que são usados como nome, né? Doutor, eu não sei se é a sua internet, mas a gente está tendo problema para escutar, porque às vezes corta o som. Sério? Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver. Será que. Essa aqui a internet tá boa aqui para mim. Tá conseguindo me ver? Me ouvir? Sim, sim. Então, beleza. Aqui eu tô te ouvindo. Olha, a Rosilene, que trabalha na Corregedoria da Defensoria, falou que ela está atendendo algumas pessoas no celular da Corregedoria que estão buscando saber mais sobre a questão do nome, né? Que ela falou da live hoje, além dos contatos da DPE. Obrigada, Rosilene. Isso é ótimo, né? Ajudar a esclarecer mais pessoas e levar informação. Muita gente não sabe, né? Que pode trocar o nome, enfim, né? Que pode ter uma vida muito. Só pelo fato da possibilidade de troca de um nome, que é algo bem simples. Ótimo. Doutor, agora uma questão. Menor de idade pode mudar o nome? É possível, em casos excepcionais, ele pode ser representado. Ele pode ser representado pela mãe, representado ou assistido. Mas é um pouco mais complicado, sabe? Não existe nada na lei que fale a respeito disso. É um pouco complicado, porque quem testa a pessoa ainda não tem um discernimento. 16, mas, por exemplo, uma criança de 9 anos, é muito complicado. Eu entendo que dá, porque a depender da situação onde o nome for muito esquisito, eu acho que não é razoável a gente esse nome para uma criança, para que ela sofra bullying até ela chegar aos 18 anos de idade. A situação, eu entendo que é viável, sim. Só que são casos excepcionais. São casos excepcionais. Certo. Doutor, o senhor falou lá no começo sobre a questão, né, de tirar o sobrenome do pai, por exemplo, dos documentos, caso a pessoa se sinta muito constrangida, que a pessoa se sinta mal com aquilo, que já teve algumas ações e que as pessoas tinham conseguido, né? Agora a gente tem o caso de incluir, né? Por exemplo, a pessoa ela é filha de um outro pai ou outra mãe, foi criada por outra pessoa, foi criada pela tia ou foi criado pelo padrasto e quer incluir o sobrenome dessa pessoa nos documentos. É possível fazer isso? É possível. É possível porque a paternidade biológica hoje, ela convive muito bem com a paternidade socioafetiva. Então é possível você ter 2 pais, tranquilamente, biológico, e um pai socioafetivo, tranquilamente. Certo, doutor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Viu? Em questão de nome, dá para fazer quase tudo. A lei proíbe quase tudo, né? Mas eu entendo para fazer quase tudo. Doutor, os casos que a gente vai ter, eu acho que mais para o futuro, agora dessa geração, né? Eu vi os casos esses dias que era Facebookson, a criança chamada Facebookson. Eu acho que essa é uma forte candidata a fazer mudança de nome. Eu não conhecia Facebookson. Imagine, eu fico pensando numa audiência que é um ato extremamente formal, o juiz perguntando, o senhor Facebookson, o senhor gosta do seu nome? Excelência, tá de sacanagem. Facebookson, quem vai gostar de Facebookson? Mas sabe Deus, né? Cada um si.
Mas, ainda que o nome seja complicado, por incrível que pareça, a gente arrola 3, 4, 5 testemunhas para ser ouvido em juízo. Elas são ouvidas exaustivamente, as perguntas são as mesmas, o juiz pergunta, o promotor pergunta, e aí pergunta, o senhor quer perguntar alguma coisa? Olha para mim, eu falei, não, não quero perguntar nada não. Precisa, eu falei, nem precisa, só o nome desse sujeito aqui, eu não preciso mais, não pergunto nada, porque a testemunha sai de lá esgotada com as perguntas. Mas, enfim, é o formalismo ainda pela alteração do nome. Por quê? Porque a lei de nome é imutável. Olha a loucura. É imutável. Se o teu nome for Facebook, conviva com ele para o resto da vida. Em nome de quê? Da segurança jurídica, das relações privadas, das relações contratuais. Você vai conviver com aquilo para o resto da vida. Não rola. Uma lei que já tem quase 50 anos, não faz mais sentido hoje. Não faz. E que alguns atos possam ser feitos diretamente em cartório, Paty, eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nisso aí. Muito, muito. Tirar boa parte dessas ações do Poder Judiciário. Isso dá para fazer administrativamente, através do tabelião, com o referendo da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Tira isso do Judiciário. Eu acho uma perda de tempo. Olha, tem casos, sim, são 2 anos no Judiciário para a gente conseguir a alteração de nome. 2 anos. Isso aí a gente conseguiria numa sentada de mesa, extrajudicialmente, com a parte, com a mãe, com o pai, com uma ou 2 testemunhas, com o oficial do cartório de registro civil, e pronto, está aí todas as certidões, não devo nada para ninguém, não tenho passagem da polícia, não respondo a nenhum processo. Pronto, muda. Não precisa o juiz se intrometer naquilo ali. Isso é gasto. Um processo custa muito caro. Hoje, a meu sentido, mudar isso aí. Tem que acabar com esse formalismo. Vamos deixar as pessoas serem felizes. Doutor, o senhor falou sobre essa questão da imutabilidade, da questão de fraudes, e aí eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, eu resolvi mudar meu nome, vou colocar Amanda, alguma coisa assim. Só que aí eu tenho algumas... Patrícia é ótimo também, não tenho a mínima vontade, eu acho que Patrícia é a minha cara. Tá certo, beleza. Mas eu gostei de Amanda. Refuto o nome de Amanda, só um exemplo mesmo. Deixa pra isso. Então, eu vou mudar meu nome para Amanda. Só que eu tenho algumas posses. Eu tenho uma casa, eu tenho um terreno que eu comprei lá no Luzimangues, eu tenho um carro. E agora? Terreno no Luzimangues é problemático. E agora? E agora, como é que eu faço com essas posses? Trocando meu nome. Eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Olha, é o seguinte, ó, trocou o nome, aquele imóvel que pertencia a você, o cartório, você vai pedir uma certidão do cartório, se for judicialmente, é uma certidão assinada por um juiz e tal. Com essa certidão, você vai no cartório de registro de imóveis, leva lá, o cartorário vai olhar, vai fazer a verbação, vai te cobrar uma grana por conta disso, que é caro isso aí, uma cacetada, sei lá, um imóvel de 20 mil, você paga quase R$1.000 só para fazer essa alteração. Enfim, você vai mudar muita coisa. Tudo que tiver no seu nome, que antes era Patrícia e agora é Amanda, você vai ter que alterar. E tudo é pago e caro. Tem consequências. A alteração de nome tem consequências. Principalmente para quem tem muitos contratos, muitas relações jurídicas, tem imóveis, hipotecas, enfim. Isso sai caro. No final da caro. Doutor, uma última pergunta rapidinho, que nós temos mais 4 minutos. E aqui é bem interessante também da Julie. Julie, muito obrigada. A gente vai convidar para vir aqui no meu lugar, porque eu estou adorando as perguntas. A Julie, ela falou, e como é que fica a questão da certidão dos filhos quando os pais trocam de nome, por exemplo? Vai também no cartório, a mesma coisa? Pode mudar no cartório. Trocou de nome, estão os filhos menores,
Normalmente eu peço, quando a questão, Paty, é judicializada, normalmente eu peço até no próprio processo, já para incluir o nome dos filhos, para evitar depois ter que ir em cartório e tal, mas é necessário mudar o nome dos filhos. Agora, o que acontece? Isso é, os pais se divorciam, casam de novo, mudam o sobrenome, deixa de usar o sobrenome do marido anterior e adota o sobrenome do outro. E como é que ficam os filhos? Em tese tem que mudar. Mas a maioria não muda, não. Quando você pensa, nossa, tem que mudar um monte de documento, não muda, não. Mas tem que mudar. O ideal é que se mude. E tem muita gente... Fica a dica para quem for casar, é muito mais prático não mudar o nome, não acrescentar nem o sobrenome de um nem de outro, né? É mais tranquilo. Mais tranquilo. Você evita muito sabor lá na frente. Certo. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação. Eu acho que a live foi ótima. As pessoas estão comentando aqui que adoraram também. Eu acho que tirou muitas dúvidas. Como? Foi mais ou menos. Foi uma livezinha meia boca. Enfim, quem tiver dúvida ainda sobre esse tema, pode procurar a gente, pode mandar mensagem nas redes sociais, ou pode ligar para o Dr. Marlon também, pode entrar em contato com a gente para entrar com o processo, ou para ser orientado, né? Que às vezes é uma coisa muito mais simples do que as pessoas pensam, né? E é isso. Se quiser fazer alguma consideração aí para a gente encerrar, doutor. Bom, só quero agradecer, pessoal. Agradecer pela presença, o bate-papo foi ótimo e a gente está à disposição. O processo é tranquilo, não é tão rápido, mas é efetivo. Dá para fazer, tá bom? Abraço a todos. Paty, querida, obrigado por tudo. E parabéns. Tchau, doutor. Muito obrigada pela participação. E até uma próxima live sobre um outro tema, né? Até uma próxima. Um beijo. Beijo. Bom, essa foi a nossa live DPE sobre o tema, né, de alteração de nome, prenome. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, então quem entrou aqui no finalzinho, eu vi que algumas pessoas comentaram, a Sônia. A live vai ficar salva, se você quiser ver desde o começo ou quiser procurar alguma pergunta específica, vai ficar aqui no nosso Instagram durante 24 horas e depois vai para o IGTV também. Então é só procurar na nossa timeline que o vídeo vai estar lá. Vocês podem compartilhar também com pessoas que tenham dúvidas sobre esse tema. E a gente está fazendo live quase toda semana, então é só ficar de olho no perfil que a gente está trazendo informação. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde também, é só conversar com a gente. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo e até uma próxima. Tchau, tchau!